Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 3 do PET, Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do Ensino Fundamental. Logo aqui no início aparece uma dica para o aluno e eu quero ler para você. Querida criança, quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano ou de ferro, entre outros objetos, utilizamos as medidas de comprimento. Que tal você fazer algumas descobertas agora? Quem é o adulto mais alto da sua casa? E o mais baixo? Alguma pessoa da sua família tem a mesma altura que você? Quem? Quantas pessoas da sua família são mais altas do que você ou mais baixas do que você? Essas são perguntas para você pensar e, se você quiser, pode me responder aí nos comentários. Começando aqui com a atividade 1. Qual animal você acha que é maior? Nós temos aqui uma girafa, temos um elefante. Olhando para essa figura, eu vejo que a girafa ela é mais alta do que o elefante. Então, na altura, a girafa é maior. Mas eu também poderia dizer que o elefante, como ele é mais pesado, em relação à massa, o elefante é maior do que a girafa, porque ele é mais pesado do que a girafa. Como a pergunta não está dizendo maior em relação ao que, eu posso pensar tanto na altura, aí a girafa é maior, mas também posso pensar na massa. Aí eu vou dizer que o elefante é maior porque ele é mais pesado. Mas veja o que a atividade 2 diz aqui. Medir é comparar grandezas de mesma espécie. Antes da gente continuar, deixa eu te dar duas explicações. Primeiro, o que é grandeza? Nas ciências, na matemática, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Você consegue pensar em exemplos de coisas que podem ser medidas? Nós falamos a altura, nós falamos a massa, mas também podemos mencionar a temperatura, podemos também falar da velocidade. E agora que a gente já sabe o que é uma grandeza, o que são grandezas de mesma espécie? São grandezas do mesmo tipo. E eu só posso comparar grandezas do mesmo tipo. Eu não posso comparar a altura da girafa com a massa do elefante. Também não posso comparar a temperatura do corpo de uma pessoa com a velocidade de um automóvel. Mas eu posso comparar duas alturas, duas massas, duas temperaturas, duas velocidades. E quando a gente mede duas grandezas de mesma espécie, a gente faz isso para comparar essas grandezas. E aí a gente consegue saber qual é maior, qual é menor ou se são iguais. Continuando aqui. No caso da atividade 1, não está especificado a qual grandeza se refere a pergunta. Lembra que eu falei, se considerarmos a altura, a girafa é maior, mas se considerarmos a massa, como o elefante é mais pesado, ele é maior. Voltando aqui, e você, qual grandeza considerou para comparar medidas entre a girafa e o elefante? Aqui eu considerei a grandeza altura e considerei também a massa. Vamos prosseguir? Algumas informações podem te ajudar a decidir. Leia com atenção. Um elefante pode chegar a pesar entre 4.000 kg e 7.000 kg e pode chegar a medir 3,5 metros de altura e 7 metros de comprimento. A girafa pesa em média 500 kg e pode alcançar 5,3 metros de altura, dos quais boa parte é devido ao comprimento do pescoço. Essas informações aqui comprovam aquilo que eu falei. Se nós considerarmos a altura, veja a altura da girafa, 5,3 metros, e a altura do elefante, 3,5 metros. Então, a girafa é maior na altura, a girafa é mais alta. Mas se considerarmos a massa, olha só, o elefante ele pode pesar entre 4.000 kg e 7.000 kg. A girafa pesa em média 500 kg. Então, na massa, o elefante é muito maior do que a girafa, porque o elefante é muito mais pesado do que a girafa. E veja aqui que quando falamos de altura, falamos de metros. Quando falamos de massa, falamos de quilogramas, porque aí fica claro, a gente não mistura as coisas. A gente não vai falar que uma girafa mede 3,5 kg de altura. Isso não está certo. E também não vamos falar que a massa do elefante pode chegar a 4.000 metros. Isso não faz sentido,
porque massa se mede em quilogramas e a altura se mede em metros. Repetindo então, o elefante é mais pesado do que a girafa, considerando a grandeza massa, o elefante é maior, e a girafa é mais alta do que o elefante, então considerando a grandeza altura, a girafa é maior. Vamos prosseguir. Após responder oralmente às questões abaixo, registre as respostas das questões em uma folha à parte e anexe, ou seja, coloque dentro da apostila, ou então responda atrás dessa página. Isso para você que imprimiu a apostila. Para responder a cada uma dessas questões, eu vou utilizar aquelas informações sobre a massa do elefante e da girafa e também a altura do elefante e a altura da girafa. Vamos então à letra A. Você sabe o que é medir? Qual o critério que utilizamos para isso? Veja a resposta. Medir é comparar duas grandezas de mesma espécie, ou seja, grandezas do mesmo tipo. Massa, altura, velocidade, temperatura e existem outras. Se você quiser me contar outras grandezas que você conhece, ou seja, outras coisas que podem ser medidas, registre aí nos comentários. E qual é o critério que nós utilizamos? Olha, após medir as grandezas de mesma espécie, é possível compará-las. No caso do elefante e da girafa, se foram medidas as alturas, tanto do elefante como da girafa, nós podemos comparar as alturas e aí nesse caso nós descobrimos, por exemplo, que a girafa é maior em altura. E após a medir a grandeza massa, a massa da girafa e a massa do elefante, ficou claro, comparando as medidas encontradas, que o elefante, em relação à massa, ele é maior do que a girafa, porque ele é mais pesado. Letra B. Podemos comparar massa com altura? A gente já falou sobre isso antes, mas olha a resposta que eu coloquei aqui. Não, pois massa e altura não são grandezas de mesma espécie, não são grandezas do mesmo tipo. Eu só vou poder dizer qual dos animais é mais pesado se eu medir a massa em quilogramas. Não adianta eu medir a altura de um e a massa do outro para poder comparar essas duas coisas, porque não são grandezas de mesma espécie, não são grandezas do mesmo tipo. Letra C. E eu posso comparar a altura do elefante com a altura da girafa? Por quê? Se eu comparar a altura deles, qual será o maior? E a resposta que eu coloquei foi essa aqui. Sim, nós podemos comparar, pois a altura do elefante e a altura da girafa são grandezas de mesma espécie, são grandezas do mesmo tipo. E comparando essas grandezas, comparando as medidas dessas grandezas, a girafa será maior do que o elefante, pois a altura da girafa é de 5,3 metros e a do elefante é de 3,5 metros. E para terminar, a letra D. E ao comparar o quanto cada um tem de massa, qual seria o maior? E veja a resposta que eu coloquei. A massa do elefante é maior do que a massa da girafa, pois 4.000 kg e 7.000 kg, que são a massa do elefante pode ir de 4.000 a 7.000 kg, essas duas medidas são maiores do que 500 kg. 500 kg é a massa da girafa. Na verdade, essas duas medidas são bem maiores do que 500 kg. Muito bem, é isso. A gente encerra aqui a resolução das atividades da semana 3 do PET do terceiro ano do ensino fundamental. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, se inscrever no meu canal no YouTube e também no Telegram. Se você gostou e se quiser, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 4. Tchau, tchau!